ver o local aqui, né? Está tudo no controle de Deus. Mas para isso nós precisamos declarar através da nossa fé. Amém? Então vamos ler aqui, irmãos, Gênesis 22, 19. Amém? Palavra de Deus. Sobre o sacrifício. Aleluia. Nós vamos ministrar hoje sobre o sacrifício. Aleluia. Livro do Gênesis. Vinte e dois e 19. Aleluia. Vinte e dois e 19. Depois nós vamos pular para Isaías 53. Amém? 22 do Gênesis e 19. Diz assim a palavra de Deus para nós. O tema da leitura fala sobre o sacrifício de Abraão a Deus. Amém? Versículo 19 diz assim: Então Abraão tornou aos seus moços e levantou-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. Aleluia. Diga assim: assim como Abraão sacrificou a Deus, eu sacrifico tudo aquilo que o Senhor tem colocado em minhas mãos na presença do meu Deus. Amém? Agora nós vamos ler a palavra de Deus, falando sobre sacrifício também, em Isaías, né? Nós vamos ler aqui Isaías, a palavra de Deus, capítulo 53 de Isaías, está também falando do mesmo assunto. Nós vamos ler o 53 de Isaías, vamos começar do capítulo 1, ou seja, do versículo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não vamos fugir das mensagens, das ministrações, né, que foram nos orientadas na nossa corrente Jeová Jireh. Vamos seguir, né? Muitos pastores, irmãos, já encerraram a corrente Jeová Jireh, mas nós vamos até o final, que é o dia 13. 53 e 1 de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 53. E o primeiro, todos acharam? Diga amém. Vamos. O mundo despreza o servo. Quem deu crédito à nossa pregação? Versículo 1 do capítulo 53. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflitos e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Todavia nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro,
e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e a quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca comeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-lo enferma quanto a alma se puser, pois expiação do pecado verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Então nós lemos vamos ler o 11, muito interessante. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Amém? Podeis assentar dando glória ao nome de Jesus. Diga glória a Deus. Amém? Meus queridos, nós falando sobre o tema sacrifício, e nós iremos aqui trabalhar um pouco sobre Gênesis 22, que nós acabamos de ler. A palavra do Senhor nos fala no Gênesis 22 que a opressão que Abraão passou para oferecer um sacrifício a Deus, ou seja, Abraão, ele se expressa, e no tema da campanha Jeová Jirê, que fala a seguinte mensagem, aleluia, que o Senhor, ele é um Deus que provê o milagre, amém? A palavra, Jeová Jirê, significa o Deus provedor, amém? O Deus que provém o milagre, aleluia. Como assim, pastor? O Deus que faz chegar na tua mão, na tua mão, na minha mão, na nossa mão, aquilo que você não tem, aleluia. E esta campanha Jeová Jirê, eu estava conversando com muitos pastores lá, alguns pastores, nossos colegas, e eles falaram que a campanha de Jeová Jirê, irmãos, ela veio arrebentando tudo, ela veio abrindo portas, ela veio rompendo barreiras, ela veio tirando dúvidas de corações, porque a maior ferramenta que o inimigo usa, uma das maiores, podemos dizer, é a dúvida. Ele coloca dúvida na sua mente, ele coloca incerteza, ele coloca falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor, para que você desista do propósito. E aí a campanha Jeová Jiré parece não ser nada. No momento, alguém pode interpretar que é algo normal, mas a campanha Jeová Jiré, ela vem fazendo a diferença, ela vem para fazer a diferença na tua vida. E quando nós seguimos o que está escrito, como diz a palavra de Deus aqui, que a palavra de Deus fala que no hebraico ou na pronúncia portuguesa, Jeová Jirê significa o Senhor proverá, Deus proverá. Então vocês que não sabiam o significado, ou se já sabia, nós renovamos, que significa o Senhor proverá, amém? O Senhor proverá. Aí diz assim, esse nome divino, sido algumas vezes mal usado pelos pregadores de prosperidade como o nome de Deus associado à prosperidade econômica, ou seja, porém este nome pelo qual Abraão se referiu a Deus, dizendo que muito além
da prosperidade econômica, este nome enfatiza a provisão da redenção divina para o homem. Amém? Então, diante do nome Deus proverá, ele vai acompanhando não somente o lado econômico, porque nós não vivemos, apenas da parte econômica. Você já conhece ou já conheceu alguém que ele tem muito dinheiro, mas ele não tem o espiritual, ele não tem a parte dupla, ele não tem em sua vida, de repente, de alguém que não tem recurso, que é a parte espiritual, E a própria palavra de Deus declara que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. Então, a nossa vida, ela precisa estar pautada tanto no lado espiritual, como no lado material, ou seja, financeiro. Então aqui, Deus proverá nas Escrituras, de acordo com o texto, em vez de Isaac morrer, é o cordeiro provido por Deus que morre em seu lugar. Nós vemos ali que quando Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício, nós estamos falando hoje sobre sacrifício. Amém? Então, quando Abraão levou Isaac para fazer o sacrifício, a Isaac interrogou Abraão, dizendo assim: o cutelo está aqui, a lenha está aqui, mas o cordeiro, Para explicar melhor para os irmãos, na antiguidade, eram oferecido ao Senhor sacrifício por sangue de animais. Amém? Vamos dar um exemplo aqui, O nosso diácono, irmão César, tinha lá um cabrito, Vamos dar um exemplo. Antigamente, aí ele dizia: pastor, nós queremos oferecer um sacrifício ao Senhor com aquele animal. Ele fazia ali diante do altar, diante da mesa, colocava aquela carne, assava aquela carne, e aquela carne ali assada no fogo, era um sinal de que ele estava oferecendo aquele momento, aquela alegria para o Senhor. Aí o que foi que aconteceu? O Senhor, vendo a iniquidade, Deus enviou o seu Filho Jesus, e a Bíblia diz que como cordeiro mudo, ele foi levado ao matadouro. Matadouro é onde mata, que hoje não se chama mais matadouro, se chama frigorífico, não é verdade? Então veja como é que está, para você entender o que é que significa o sacrifício. O sacrifício, irmãos, que nós estamos fazendo hoje, o nosso Jesus, ele deu exemplo fazendo muito antes de nós. Ele veio aqui nesta terra, ele se sacrificou, E a Bíblia diz que o Senhor Deus, enviando o seu Filho, ele foi sacrificado na cruz por nossos pecados. E através do seu sangue, nós adquirimos o direito de vida eterna com Cristo Jesus. Então hoje, o seu sacrifício é estar adorando a presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Amém? Não é mais por sangue de animais, Por seu sangue nós fomos resgatados. Aí a Bíblia nos fala que o Senhor, ele não foi exatamente isto que ocorreu na cruz do Calvário. Em vez de um miserável pecador morrer, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quem morreu no lugar dele. Amém? Então aqui, entretanto Deus, provedor, é bondoso, não só providenciou a nossa redenção, como também supre e provê todas as demais necessidades. Ele proveu as vestimentas da redenção para cobrir a nudez de Abraão e de Eva. Deus abençoe, viu, irmã Diaconisa Maria Concebida. E a arca da salvação está lá, Então, irmãos, o Deus provedor, em Gênesis 3:2, o Deus provedor,
ele é um patriarca para abençoar o mundo inteiro, né? É um libertador para o seu povo escravizado no Egito. Você viu aí que várias provisões o Senhor tomou acerca de provisão. Provisão, o que é provisão, irmãos? Provisão é algo que vai acontecer quando você não espera, né? De vez em quando eu converso com o meu superintendente, quase praticamente todo dia nós, se não todo dia, mas assim, um dia outro não, nós estamos se falando, tá bem? Porque eu sou um pastor que eu aprendi a honrar o meu líder, né? E eu não costumo trabalhar sozinho, porque quem quer trabalhar sozinho, fica sozinho, né? Então nós precisamos honrar os nossos líderes, amém? Então a igreja do Senhor que honra o seu líder, que honra a sua líder, é uma igreja abençoada. E um dia sim, outro não, nós estamos falando, né, assuntos relacionados à obra do Senhor, e aí de repente ele usa sempre uma frase. Quando nós estamos assim, vendo alguma solução para alguma coisa, ele usa sempre uma frase: Pastor Gerson, Deus proverá. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Aleluia. Então, quando nós declaramos Deus proverá, nós estamos dizendo que o nosso sacrifício oferecido ao Senhor, Ele vai prover o que está faltando. Olha o que acontece, quando Abraão leva Isaac, aí está faltando o quê? Está faltando cordeiro. Agora veja bem, irmãos, a inteligência de Abraão, a sabedoria, né, podemos dizer, a sabedoria que Deus deu para Abraão. Se Abraão dissesse para Isaac, o Senhor estava querendo fazer o que com Abraão? O Senhor estava querendo testar a fé de Abraão, para saber se ele realmente ia sacrificar ao Senhor, quando estava passando por aquele momento de teste espiritual. O Senhor estava querendo saber se Abraão realmente confiava nele, porque ele disse, vai, né? Aí Isaac pergunta para ele, aqui está o cordeiro, ou seja, aqui está a lenha, abordaram o jumento e foram. Aí se Abraão dissesse bem assim, o cordeiro vai ser você. Quando Abraão foi oferecer Isaac, o Senhor pediu que ele oferecesse o seu filho. Você já pensou que situação? É o mesmo que o Senhor chegar para mim, pastor Gerson, um exemplo, né? Ofereça a Gabriela em sacrifício. Não pesa isso? Hein? Então, quando o Senhor testa a fé de Abraão, Ele está mostrando para nós que Ele nos prova primeiro, Ele vê se nós somos fiel a Ele naquilo que Ele nos pede, para poder liberar o milagre em nossa vida. Fala aí para o seu irmão, o milagre só vai ser gerado, diga aí, o milagre só vai ser gerado quando nós oferecermos o nosso melhor para Deus. Aleluia. Então assim, quando Abraão sobe, aí ele vê nada de cordeiro. Aí ele disse bem assim, foi Deus que mandou, vai acontecer. Quando ele levanta o cutelo, né? Ou a faca, podemos dizer, né? Ou o facão, né? Colocou Isaac em cima, ele preparou o altar, Isaac junto com ele, que era o filho dele, né? Era o filho da promessa. E aí quando ele vai, coloca ele em cima, e já está tudo arrumado, ele coloca Isaac, vai amarra Isaac em cima, e Isaac, talvez assim, ô pai, o que o Senhor vai fazer comigo? E ele fez o que o Senhor pediu. Aleluia. Pergunta para o seu irmão, você está fazendo o que Deus está mandando? Você está fazendo? Pergunta para o pastor, pastor, você está fazendo o que Deus está mandando? Amém? Diga assim, nós estamos fazendo sim, porque Deus está mandando. Amém? Então, Abraão, quando ele pega ali e levanta para matar Isaac,
quando ele vai descendo, né? Ou quando ele levanta para descer, né? Aí o Senhor bradou: Abraão, não lances a mão sobre o menino, porque eu sei que agora temes a Deus. Aí quando ele olha, está lá o cordeiro amarrado. Deus proveu um cordeiro, e ali eles pegaram aquele cordeiro lá, né? Colocaram diante do altar e ofereceram ao Senhor, e os dois saíram alegres e felizes, dando glória ao nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Agora nós vamos meditar um pouco lá em Isaías, né? Nós vemos aí alguns exemplos de sacrifício, que foi o sacrifício de Abraão, a prova que Deus deu para ele. Agora nós vamos pular para o outro, que é o Isaías, que também está inserido no tema da campanha. Nós usamos Abraão, né, como uma figura, e agora nós vamos ver que em Isaías, lá no capítulo 52, mas nós vamos ler o 53, que fala que no 53, no capítulo 53, Isaías é uma visão profética dos sofrimentos do Messias. Agora nós vamos usar, irmãos, Jesus como sacrifício em nosso lugar. Às vezes, irmãos, não é fácil sacrificar, não é verdade? Sacrificar o nosso tempo, né? Sacrificar, de repente, o nosso recurso para a obra de Deus. Vou contar um exemplo para você aqui. Um certo irmão, o Senhor falou com ele e disse bem assim: vai ter a festa da igreja e o pastor estava precisando de alimento. E aí o irmão tinha um porco grande, né? Um porco grande, daquele porco de raça. E aí o Espírito Santo do Senhor tocou aquele irmão a doar a metade, matar aquele porco, e a metade ofertar para a igreja, ou seja, fazer o sacrifício, oferecer o sacrifício dele, né, para a casa do Senhor. Irmão, eu vou falar uma coisa para vocês, é a coisa mais certa que tem. Tudo que você vai oferecer em sacrifício diante do altar de Deus, quando você pensa em oferecer, o inimigo já começa a trabalhar na tua mente. Na minha também. Tudo que você vai ofertar diante do altar de Deus, que seja financeiro, que seja algo que você vai doar para a obra ou abençoar a obra de Deus, o inimigo ele vem e ele começa a falar no teu ouvido: não dá não, é muito. Não oferece não, isso é muito. Olha, é muita coisa, não. Aí o irmão estava lá matando aquele animal, e ali ele começou, aí o inimigo começou a falar: nossa, tu vai dar isso tudinho para a igreja? E ele começou matando ali, começou matando. Nossa, tudo isso é muito. E ele ouvindo aquela voz estranha. Aí pela terceira vez a voz novamente bradou nele. Aí ele se virou e disse: olha, inimigo, se mais uma vez tu falar no meu ouvido, eu não vou dar metade para a obra de Deus não, para a igreja. Eu vou dar o porco todo. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Aí o irmão deu a metade que havia prometido para a igreja do Senhor, e o Senhor abençoou. Então, irmãos, a nossa oferta de gratidão, ela está incluso, né, no sacrifício que nós fazemos. Quem sacrifica aqui para trabalhar de manhã? Olha aí. É ruim trabalhar de manhã, né, irmão? Trabalhar já não é bom, viu, irmão? Se você dizer que gosta de trabalhar, eu até posso concordar. Mas não é uma coisa que as pessoas gostam de fazer, né? A nossa carne, ela pede para descansar. Mas o sacrifício que nós fazemos para ir para o trabalho, para mantermos a nossa casa,
para mantermos aquilo que Deus tem nos entregue em nossas mãos, é um sacrifício ou não é? De repente o sono vem, né? Aí você vê o céu querendo chover, aí você olha assim e diz: meu Deus, oh Jesus, é duro, né? Mas você se sacrifica. Aí no final do mês vem a recompensa para você, vem as bênçãos, você cumpre com seus compromissos. Então a mesma coisa o Senhor está tratando conosco, dizendo bem assim: olha, sacrifício é algo, em 1 Coríntios, Paulo, lá no capítulo 2, versículo 2, Paulo deixa bem claro que a bandeira principal de sua pregação, aleluia, consistia na crucificação de Jesus, dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Ou seja, ele é a coluna principal do Evangelho, que sacrificou-se por nós. E em segundo, a obra realizada por Jesus na cruz. Você viu o sacrifício que ele passou por nós? Pegaram aquela cruz de espinho, colocaram na sua cabeça. Pegaram aquelas suas mãos que só curava os enfermos, que só abençoava. Pregaram os cravos nas suas mãos. Colocaram ele na cruz, bateram com chicote nele. Aleluia. E os historiadores falam, irmãos, que o chicote que batiam em Jesus, eles eram feitos de ossinhos secos de carneiro. E na ponta daquele chicote existia um chumbo. Então o ossinho, quando os soldados batiam em sua carne, o ossinho seco de carneiro cortava o seu corpo, e o chumbo entrava na sua carne. Esse sacrifício foi para hoje nós estarmos aqui na igreja do Evangelho Quadrangular, adorando ao Senhor, desfrutando das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Então, irmãos, o sacrifício, ele é algo que demonstra em nós uma gratidão. O sacrifício de nós estarmos na presença do Senhor, o sacrifício de nós honrarmos a Ele com aquilo que Ele tem nos entregue, demonstra que nós somos gratos e somos verdadeiros adoradores que entregaram a nossa vida para Ele, de reserva. Aleluia. E para chegarmos ao final, o escritor aos Hebreus fala, aleluia, que ele explica a suficiência do sacrifício de Cristo, dizendo: e assim todo sacerdote parece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, estará sentado para sempre à direita de Deus. E Hebreus, no capítulo 10, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: lemos que, na qual a vontade temos sido santificados pela expiação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E a Bíblia nos declara que o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi perfeito, completo e suficiente para a redenção humana. Nada mais necessário, ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 2. Então esta, irmãos, é a palavra de Deus para nós. Amém? Você pode dizer bem assim: eu sacrifico ao Senhor. Sacrifique a sua oferta, sacrifique a sua carne. Amém? Sacrifique o seu tempo. Aleluia. Sacrifique algo que você não tem de repente grande, a sua fé. A sua fé às vezes pode parecer pequena, mas sacrifique ela, dizendo bem assim: olha, Senhor, de repente a dúvida quer tomar conta da minha fé, mas eu vou sacrificar ela até o limite, porque eu sei que o Senhor, o meu Deus, Ele vai
não vai me deixar sozinho. Aleluia. Amém? Diga assim: eu acredito no milagre do Senhor para a minha vida. Amém? Quantos querem receber o milagre do Senhor? Diga assim: eu recebo esta palavra, porque eu sou um verdadeiro adorador que sacrifica a minha vida diante do altar de Deus. Vamos nos colocar de pés, irmãos, e vamos agradecer por esta palavra. Aleluia. E tenha certeza de que tudo aquilo que você tem semeado na obra de Deus, tudo aquilo que você tem feito, vai voltar bênçãos para a sua vida. Acredite nisso. Amém? Acredite nisso. Não dê lugar à dúvida, porque a dúvida, ela é uma inimiga. A dúvida é uma inimiga, aleluia, na sua vida espiritual. Mas o Senhor, Ele te garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos declarar isso através desta palavra. E vamos dizer assim: levante as suas mãos e diga bem assim: Senhor, eu declaro sobre esta palavra que eu estou cumprindo aquilo que Tu me enviaste a fazer na Tua obra, sacrificando a minha vida diante da Tua presença. Amém? Vamos orar. Aleluia. Abra suas mãos e receba a palavra, aleluia, de Deus nesta noite. As bênçãos do Senhor sobre a tua vida. E sobre as tuas mãos nós liberamos nesta noite, mais uma vez, a vitória sobre o teu sacrifício. Querido Pai, querido Senhor, aqui nós estamos em Tua presença, ó Pai. Os Teus filhos aqui, Senhor, estão, ó Pai, com as mãos abertas, Senhor, em sinal, Senhor, em posição de receber algo novo da Tua parte. Senhor, eu não sei qual a necessidade do Teu filho, qual a necessidade da Tua filha, mas eles estão nesta noite, Senhor amado, sacrificando a Ti. Nós estamos aqui oferecendo sacrifício a Ti, Senhor, na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, sendo gratos por tudo que Tu tens feito, ó Pai. Oh Espírito de Deus, Tu hás, meu Deus, de fazer uma mudança na vida do Teu filho. Tu hás de fazer uma mudança na vida da Tua filha, na nossa vida, na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha filha, na vida da minha família, na vida da família dos Teus filhos, ó Pai. Tu hás, meu Deus, de liberar, Senhor, bênçãos sem medidas, porque nós estamos sacrificando a Ti, ó Pai. Nós estamos, meu Deus, crendo que o Deus provedor, nesta campanha, proverá o milagre, proverá, Senhor, aquilo que falta, proverá, Senhor, a mudança, proverá, Senhor amado, aleluia, a saúde perfeita na vida dos familiares dos Teus filhos, na vida daqueles que estão se sentindo, Senhor amado, oprimidos por algo, Senhor. Tu irás prover o milagre. Agora você fecha as suas mãos e diga bem assim: eu declaro que nas minhas mãos há o poder do milagre do Senhor. Diga assim: eu não posso ter hoje, mas amanhã o Senhor proverá. Diga assim: o Senhor proverá. O Senhor proverá o milagre. O Senhor proverá a bênção na minha vida. O Senhor proverá a bênção na minha família. Assim como o Senhor fez com Abraão, Isaque, Ele fará comigo também. Ele vai prover o milagre sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Você pode dizer amém? Diga assim: eu recebo, Senhor, o meu milagre, em nome de Jesus. Diga assim: eu não aceito a palavra de maldição lançada contra a minha vida. Diga assim: eu sou um vencedor. Eu nasci para vencer, em nome de Jesus.